Olá, querida aluna, olá, querido aluno, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso Metáfora Jur. Eu sou a professora Thailise Leite. Procure o meu currículo na plataforma Lattes, assim você vai conhecer um pouco mais da minha trajetória profissional. É muito fácil, porque o meu nome é único, afinal, não? Hoje nós vamos ver nessa nossa aula de Direito Penal o elemento do fato típico conhecido como resultado, né, que está relacionado à conduta e ao nexo causal. Também um tema muito importante, como tantos outros que compõem o fato típico aqui em matéria penal. Portanto, o nosso conteúdo programático desta aula é o fato típico. Lembrando que o fato típico é um dos elementos do crime, né? O crime é composto por fato típico, ilícito e culpável, né? Nós estamos estudando o fato típico. E o fato típico, entre os seus elementos, além da tipicidade, aí, ele comporta também resultado, conduta e nexo causal, né? Então, fato típico, sempre lembrando, é fato material. Para que um crime seja crime, é preciso que aconteça um fato concreto no mundo, um fato material, algo real no mundo. Isso é o crime. O crime não é a previsão de dever ser da norma, o crime é o fato. Sempre o fato material encaixado à previsão da norma. Então, quando ele encaixar, ele será típico. E isso é o fato típico, aquele que se amolda perfeitamente aos elementos constantes no modelo previsto na lei penal. E os elementos do fato típico, como dissemos aqui na introdução, é conduta, sendo dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. Sendo que na aula de hoje nós estudaremos o resultado. Lembrando que conduta, cuidado, ela é uma ação ou omissão. Por isso, não diga que fato típico é ação, resultado, nexo causal e tipicidade. Diga sempre conduta, porque a conduta pode ser uma ação ou uma omissão. E o resultado? Nós vamos ver que o resultado pode ser jurídico e pode ser material, que alguns crimes exigem resultado material para sua consumação e outros não. Outros se contentam com o resultado formal, com o resultado normativo, que é um mero resultado jurídico, ok? O artigo 13 é que prevê o resultado. Então, ele vai dizer o seguinte para a gente, lá no Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, né? Ou seja, eu preciso de nexo de causalidade para poder pensar em resultado. Considera-se causa, ação ou omissão, ou seja, conduta, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, aqui eu tenho a previsão, né, do resultado nos meus crimes aqui, né, para compor o fato típico. Os crimes, né, comissivos são aqueles nos quais o verbo ele simboliza uma conduta de ação. E os crimes omissivos, os próprios, são aqueles nos quais o verbo simboliza, ele representa, ele traz para a gente uma conduta negativa, uma locução verbal negativa ou um verbo acompanhado de partícula não, né? Essa conduta, seja ela comissiva ou omissiva, ela tem que gerar a lesão ou o perigo ao bem jurídico tutelado. E é isso que nós vamos tratar por resultado. Então, hoje nós vamos pensar nessa relação de causalidade a partir da perspectiva do resultado, né? Essa é uma aula que compõe uma tríade de aulas aí, que nós estamos vendo. Falamos de conduta, falamos de nexo causal e agora de resultado. Por isso, eu recomendo que você assista também essas outras aulas. Hoje nós vamos falar desse terceiro ponto, que é o resultado. O resultado, então, aqui no artigo 13, né, retomando o caput do artigo 13, é aquilo que vai lesar o bem jurídico tutelado. Vamos entender o que isso significa. Então, vamos lá, né? Tenho uma conduta, lembrando sempre que essa conduta pode ser ação ou omissão, né? Será ação para os crimes comissivos e será omissão para os crimes omissivos próprios. Se o crime for comissivo, ele também poderá ser cometido, né, na modalidade omissiva imprópria, desde que o agente tenha a posição de garantidor, de garante. Essa conduta ativa, né, ou omissiva,
de ação ou omissão, ela tem que gerar um resultado, né? Esse resultado jurídico que a conduta gera é aquilo que nos importa para dizer que houve um crime consumado. Por que eu falo que a conduta tem que gerar um resultado? Tem que ser uma relação direta. Isso que o agente fez ou deixou de fazer exatamente foi o que logicamente, diretamente, causou o resultado jurídico. Portanto, conduta e resultado estão sempre ligados, tem um elo de ligação aqui entre eles, que é o nexo causal ou o nexo de causalidade. Pois bem, o que é resultado, professor? É isso que nós queremos saber hoje. Resultado, né, é quando eu alcanço, né, a pretensão do agente ou quando eu causo culposamente um resultado que lesa um bem jurídico penalmente relevante, ou que nós chamamos de bem jurídico tutelado. Para que serve o direito penal? Quando a gente pensa e fala, né, em finalidades do direito penal, o direito penal serve para proteger bens jurídicos penalmente relevantes. Essa é uma das teorias mais atuais aí, né? Teoria de Roxin, é para isso que serve o direito penal. Então, o direito penal ele é feito para proteger bens, né, como a vida, a liberdade, a propriedade privada, a dignidade sexual. Então, o crime ele é necessariamente uma afronta a esses bens jurídicos, seja na modalidade de lesão a um desses bens jurídicos ou mesmo de ameaça. Há bens jurídicos que são tão importantes como a minha vida que há crimes que são punidos mesmo a título de ameaça a esses bens. Nesse caso, então, nós teremos uma modalidade de resultado diferente, claro, quando há lesão, quando há simples perigo ou sempre ameaça, mas desde que eu esteja dentro do âmbito de proteção da norma, do bem jurídico relevante, se houver bem jurídico penalmente tutelado e houver a lesão, aqui é o bem jurídico, ela foi alcançada, ou se para o resultado se exige apenas a ameaça, o perigo, se o perigo foi gerado, eu estou diante de um resultado jurídico. Professora, como que eu sei qual é o bem jurídico tutelado? Cuidado, não vai por achismo, não vai por intuição. O Código Penal ele é um sistema, ele tem uma organização sistemática. Então, para a gente fazer hermenêutica penal, que é interpretação integrativa do direito penal, nós usamos hermenêutica sistemática. O que isso significa? Nós lemos um Código Penal de forma sistemática. Você não pega ali o índice do Código Penal e vai olhando assim como se fosse um resumo do que o legislador vai te apresentar. Não é uma ementa, né? Não é um sumário, né? O Código Penal ele está organizado de forma sistemática. Por quê? Porque ele é organizado em títulos, em capítulos, né? E dentro desses capítulos é que eu tenho os artigos, parágrafos e incisos prevendo os fatos típicos, que trazem os tipos penais. Quais são as modalidades de cometer crime no Brasil? Nos títulos e capítulos é que estará consignado o bem jurídico tutelado. Então, no título, eu coloco sempre a titularidade do bem jurídico. Eu vou dizer quem é o titular do bem jurídico ali protegido, quem é o potencial sujeito passivo titular desse bem jurídico. Se você quiser trocar em miúdos, quem é que pode ser vítima desse crime. Então, você pega ali o título 1, você vai ler ali, título 1 do Código Penal, dos crimes contra a pessoa. Ou seja, quem é o titular do bem jurídico que está sendo protegido ali? De todos os capítulos que estão dentro do título 1, o titular é a pessoa, né? E a pessoa, né? A pessoa juridicamente assim considerada, que tem personalidade jurídica. E aí, quando eu venho para o capítulo 1, por exemplo, né, lá no Código Penal, o legislador diz dos crimes contra a vida. Né? Então, aqui em cima, o potencial sujeito passivo é pessoa. E aqui no capítulo 1, os crimes vão ser contra a vida. Então, todos os crimes que estão dentro do capítulo 1 e do título 1 protegem
Qual bem jurídico? Diga para mim, estão protegendo qual bem jurídico? Todos esses crimes estão protegendo a vida da pessoa. Esse vai ser o bem jurídico tutelado por todos os crimes do capítulo 1, título 1. Portanto, qualquer crime do capítulo 1, título 1, que vai ali, do artigo 121 até o 126 ali, depois o 127 e 128 ali, quando termina a previsão do crime de aborto, quando você tem essa configuração de tipo 121 até 128, digamos assim, tudo que está ali é para proteger a vida das pessoas, a vida da pessoa humana. Porque só a pessoa humana é dotada de vida, não? Então, ali que nós teremos a proteção e é assim que eu sei qual é o bem jurídico tutelado. Então, o que é resultado? Ora, para os crimes do capítulo 1, título 1, o resultado jurídico é quando eu gero lesão ao bem jurídico. Quando eu gero lesão à vida da pessoa. Ou seja, para os crimes do capítulo 1, título 1, o que é o resultado jurídico? É morte, gente. Para haver resultado tem que ter morte. E é assim que eu sei qual é o resultado jurídico de um crime. Eu preciso ver qual é o bem jurídico tutelado e saber, então, quando que eu alcanço esse resultado. É quando eu lesei o bem jurídico tutelado. E se os crimes forem de perigo, professor? Há crimes de perigo no Código Penal. Então, o resultado será quando eu coloquei aqueles bens jurídicos em perigo. Se eu colocar assim, da periclitação da saúde e da vida, quando é que eu terei resultado jurídico? Quando o legislador coloca dessa maneira. O resultado jurídico será quando eu colocar em perigo a saúde ou em perigo a vida. Esse será o meu resultado jurídico quando eu chegar a alcançar o bem jurídico tutelado, ok? Então, aqui nós temos duas modalidades de conduta quanto ao elemento subjetivo do tipo para cometer um resultado jurídico que é um crime consumado. Nós temos a possibilidade da conduta dolosa e temos a possibilidade da conduta culposa. Vamos falar de dolo primeiro. Quando eu estou diante de um dolo, uma conduta dolosa, eu tenho aqui, seja ela na modalidade ação ou omissão, comissiva ou omissiva, uma conduta, o sujeito age ou ele deixa de agir com dolo. O que quer dizer que está agindo ou deixando de agir com dolo? Pela teoria finalista, ele tem intenção, tudo que ele faz está orientado para lesar um bem jurídico. Então, o dolo, ele vem aqui, orientado para o resultado. O que é dolo? É exatamente essa volição, essa vontade, essa intenção orientada para o resultado. Via de regra, claro, dolo direto. Os dolos indiretos, eles admitem a possibilidade do resultado. E ainda assim a conduta é dolosa porque o agente assume perfeitamente a possibilidade de produzir aquele resultado jurídico, deliberadamente. Ainda que não queira com todas as suas forças, ele fala, ok, se eu produzir esse resultado tá bom, tá ótimo, não tem problema nenhum. Ele também está agindo com dolo. Quando eu tenho uma conduta dolosa, então, seja direto ou indireto, eu tenho essa intenção voltada ao resultado jurídico, que, como nós vimos, é lesar o bem jurídico tutelado. E isso será o resultado jurídico. E, claro, para que haja resultado, pressupomos esses dois elementos. Tem que ter conduta e tem que ter nexo causal. Essas duas coisas aí estão ligadas ao resultado. Ou seja, esses três elementos do fato típico, conduta, nexo causal e resultado, estão sempre intimamente ligados. Não dá para verificar um sem aferir o outro, não é possível. O resultado jurídico, então, sabemos que é lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. Muito cuidado, porque eu coloquei lesão, Coloquei lesão para os crimes de dano e coloquei ameaça para os crimes de perigo. Professora, por que você está insistindo nisso? Para você não confundir com a tentativa. Porque na tentativa é perfeitamente possível que haja uma tentativa em crime de dano. Vamos voltar ao nosso exemplo dos crimes contra a vida. Por quê, professora? Porque é facinho de visualizar. Então, se eu estou lá no artigo 121,
caput, homicídio simples, matar alguém. Qual que é o resultado jurídico desse crime? Morte de alguém, né? É um cadáver, é uma pessoa morta. Esse é o resultado jurídico. Ok. Ele é um crime de dano, não é? Poxa, se tem dano maior que esse, você me conte, porque eu desconheço dentro do direito penal. Matar uma pessoa, um ser humano, ele é definitivamente um crime de dano. Ok, então quando eu alcanço o resultado jurídico? Quando eu tenho lesão ao bem jurídico tutelado, dano, morte. Mas e se eu fizer de tudo para matar, imbuído de dolo, né? Se eu der tiro, esfaquear, afogar alguém, qualquer conduta que seja idônea a matar, com intenção de matar, com dolo. Mas eu não mato porque alguém me surpreende ali, né, num momento, me empurra, me bate, impede que aquilo aconteça. Eu vou responder por qual crime? Por aquele que eu desejava produzir, pelo resultado desejado. O que importa é para onde o dolo estava orientado. E ele estava orientado para o resultado morte. Ah, mas você não chegou a gerar resultado morte com essa conduta. Então eu vou responder pelo crime na modalidade tentada. É quando o resultado não se produz por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele tinha dolo, queria o resultado jurídico ou admitiu o resultado jurídico, mas o resultado não se produz por circunstâncias alheias à vontade do agente, por um outro motivo que foge ao seu controle. Então ele vai responder pelo crime de dano na modalidade tentada, ok? Agora, cuidado, porque para o crime de perigo, a ameaça não é tentativa, né? Para o crime de perigo, a ameaça é consumação. Para o crime de dano, a mera ameaça é tentativa. A lesão é que é crime consumado, consumação. Ah, professora, então consumação, crime consumado é quando eu consegui, quando o agente produziu resultado jurídico. Exatamente. Esse é o crime consumado. É aquele que alcançou o resultado jurídico. E o crime tentado é aquele em que eu pretendia resultado jurídico, mas não alcancei por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, no crime de perigo, se a ameaça já é o resultado jurídico, basta a ameaça para haver consumação. Não precisa haver lesão, ok? Crime consumado, portanto, é aquele no qual o resultado jurídico do delito foi alcançado. Tá? Crime de dano exige lesão ao bem para haver resultado jurídico. E o crime de perigo? Ele exige apenas ameaça ao bem para que haja configuração de resultado jurídico. Cuidado para não confundir esses conceitos. E na conduta culposa, professor, o que acontece? Eu vou te contar um segredo, né? Para o legislador finalista que coloca aí o elemento subjetivo do tipo dentro da tipicidade. Então, para a teoria finalista, o dolo e a culpa estão dentro da conduta, né? Então, é a conduta aqui que vai conter o elemento subjetivo. Nesse caso, culpa, né? Se o crime for doloso, dolo. Então, o elemento subjetivo, ele está dentro da conduta. E ele compõe a tipicidade. Então, quando o legislador escreve lá, né, que é crime matar alguém, para que eu cometa o crime de homicídio, matar alguém, só é a conduta matar, só é o verbo matar, se dentro desse verbo aqui estava o meu dolo. Eu tinha dolo. Só é a conduta matar para o caput do artigo 121 se eu cometi essa conduta a título de dolo. Então, via de regra, todo crime é doloso. O crime é doloso, gente. Para preencher o verbo núcleo do tipo, é preciso haver dolo. A regra é que o crime seja doloso. Nossa, professora, mas existe crime culposo. Sim, a regra é que todo crime seja doloso. Por quê? Porque a teoria finalista, que é a adotada pelo nosso Código Penal, ela pune a intenção. Pune a intenção? Claro, nós não falamos que na tentativa, mesmo que eu não alcance resultado jurídico, mesmo que eu não faça o que eu pretendia, mesmo que eu não mate ninguém, eu vou responder por homicídio? Tentativa de homicídio?
Eu estou respondendo por quê? Pela intenção. Você responde pela vontade de matar, mesmo que não tenha matado. Na teoria finalista, a gente responde pela intenção. Então, todo crime tem que ser intencional, digamos assim. Ele tem que ser doloso, via de regra. Mas, professora, por que existem os crimes culposos, então? Os crimes culposos existem pela seguinte razão. É quando o legislador, ele acha que o bem jurídico tutelado é tão importante, mas tão importante, que eu tenho que punir a pessoa, mesmo que ela não tenha desejado produzir esse resultado. Mesmo que ela não tinha dolo. Por quê? Porque ela fez uma burrice, né? E essa burrice que a pessoa fez causou um dano a um bem jurídico muito importante. Então, o legislador, quando ele pensa assim, é uma questão de política criminal. Ele está valorando extremamente esse bem jurídico. Porque mesmo quando a gente não tem intenção, ele é punido. E é punido por quê? Porque ele lesou um bem jurídico muito importante. Não pode ficar impune. Está presente culpabilidade. E aí eu vou verificar isso de que maneira? Como eu sei que o legislador achou que aquele bem jurídico é importante a ponto de prever um tipo culposo? Ele tem que escrever: esse crime se comete a título de culpa, mediante culpa, se for na modalidade culposa, obrigatoriamente. Então, na culpa é diferente do dolo. No dolo, a gente pune o sujeito pela intenção. E se houve consumação, pelo resultado. Se não houve, pela tentativa. No dolo, a gente pune pela intenção. Se houve consumação, nós punimos pelo crime consumado. Se houve dolo e não houve consumação, nós respondemos pela tentativa. Na culpa, eu sempre puno o sujeito pelo resultado e não pela intenção. Então, para haver crime culposo, precisa haver resultado. Professora, você está me dizendo que não existe crime culposo tentado. Exatamente. Não existe tentativa em crime culposo. Só existe tentativa em crime doloso. Então, vamos lá. Na culpa, obrigatoriamente, o resultado tem que acontecer. Não existe tentativa em crime culposo. Tá bom, professora, mas aí a pessoa foi lá, né? Ela agiu com culpa, ela não queria produzir resultado jurídico, acabou produzindo, né? Ela não tinha nenhuma intenção e acabou gerando a morte de alguém. Por que essa pessoa, coitada, às vezes ela estava ali tão distraída, ela tentou até evitar, ela não pode evitar. Eu sempre vou punir as pessoas se elas gerarem um resultado jurídico? Na verdade, não, porque a gente pune a culpa pensando em culpabilidade. E para pensar em culpabilidade, a gente pensa na reprovabilidade social da conduta. E a ideia de homem médio. Qualquer pessoa faria isso nessa situação? É razoável fazer o que a pessoa fez? Então não foi à toa não que eu falei que no crime culposo a pessoa é punida pela burrice que ela comete. A pessoa tem que fazer alguma coisa bem estúpida, bem idiota, bem despropositada, que ninguém normal, que nenhum homem médio, nenhuma pessoa razoável faria. Então a culpa obrigatoriamente tem que preencher na sua conduta uma das suas modalidades. Não tem culpa sem negligência, imprudência ou imperícia. Então, obrigatoriamente, a conduta culposa é negligência, imprudência ou imperícia. E para haver crime de culpa, né? Crime culposo, tem que haver resultado jurídico. Ou seja, por dedução lógica, as condutas culposas acabam gerando resultados materiais. Quais são esses bens jurídicos tão importantes que vão fazer o legislador prever tipos culposos? Exemplo, a vida, né? E matar alguém culposamente é grave. Então, o legislador puniu essa conduta e puniu a pessoa pelo resultado. Você causou uma morte, não importa que você não queria causar, você causou uma morte. Vou te punir por esse resultado. E esse é um resultado material. Mudou alguma coisa no mundo real? Claro, uma pessoa estava viva, agora morta, né? Mas cuidado, né? Nem todo crime material admite culpa.
Por exemplo, um crime de dano, né? Quando eu causo um dano ao patrimônio, eu estrago um carro de alguém, um celular de alguém, uma casa de alguém, isso é crime no direito penal. Mas para ser crime de dano, precisa ter dolo. Por quê, professor? E se eu estragar o carro de alguém sem querer, a casa de alguém sem querer? Aí, mesmo que haja negligência, imprudência ou imperícia, não é nada. Porque o legislador não previu um tipo para dano culposo. Então, se houver dano culposo, o que é isso penalmente? Nada. Fato atípico. Só vai ser crime culposo se o legislador achou tão importante o bem jurídico que ele previu a figura culposa. Vida é muito importante para punir a pessoa culposamente. Patrimônio, segundo o nosso legislador, não é tão importante assim. Então, se a gente for diferenciar resultado jurídico de resultado material, né, como que nós vamos pensar nessas duas modalidades? Porque nós estamos falando que a morte é um resultado material. E, ao mesmo tempo, ela é um resultado jurídico do delito de homicídio consumado, se houve morte, né? Nós precisamos diferenciar por quê? O resultado material é aquele que gera uma modificação no mundo material. Então, pense no mundo real, mundo concreto, que nós chamamos de mundo naturalístico, ok? Pensa aí numa dimensão palpável da vida mesmo, não? Se eu gerei ou não gerei resultado concreto no mundo real, no mundo natural. Então, a hora que eu matei alguém, veja, um crime de homicídio, ele tem resultado material? Mudei alguma coisa no mundo? Eu sempre digo, não tem resultado maior que ele. Uma pessoa estava viva, agora ela está morta, ela não existe mais aqui no mundo material, né? Imagina se alguém que você ama, isso é o maior resultado naturalístico possível, mudou tudo no mundo, se for alguém que você ama. E ela não está aqui mais, porque morreu. Então, isso é um resultado concreto, isso é um resultado material. Por exemplo, crimes de lesão corporal, crimes contra a integridade física. Eu machuquei o corpo de alguém, eu criei um dano à saúde. Isso é resultado material, naturalístico? Claro que é, né? Um crime de dano, eu pego, destruo um celular de alguém, né? Jogo no chão, piso em cima, quebro, destruo. Eu mudei alguma coisa no mundo natural, no mundo real? Claro, o celular estava inteiro, agora está despedaçado. Isso é resultado material, ok? Resultados concretos, tá bem? E o resultado jurídico, o que é, professora? É aquele exigido para a consumação do delito. Como nós dissemos, resultado jurídico é quando eu atingi o bem jurídico tutelado. Nos crimes de dano, mediante lesão. Nos crimes de perigo, mediante ameaça. Atingir o bem jurídico tutelado. Mas, professora, nem todo crime tem resultado material, então? É possível um crime que só tenha resultado jurídico? Sim. E quando isso vai acontecer? Quando o bem jurídico tutelado for material, eu vou ter resultado material. Quando o bem jurídico tutelado for imaterial, pode acontecer de eu não ter resultado jurídico material, pode acontecer, né? Então, o resultado material é o resultado naturalístico que só ocorre nos crimes de dano aí contra bens jurídicos corpóreos materiais, né? E pode acontecer também nos crimes de perigo concreto, né? Neste caso, o crime terá um objeto material. E o objeto material, então, é esse objeto real sobre o qual recai a conduta. Então, se eu matar alguém, qual que é o objeto material do crime? Ele tem resultado material? Tem. Qual que é o objeto material? É o cadáver, é o corpo morto, né? E se eu furtar a carteira de alguém? Qual que é o objeto material? Ou furtar o carro de alguém? Qual que é o objeto material desse delito? É o carro, é a carteira, é aquele objeto sobre o qual recaiu a conduta, né? Se eu bater em alguém, espancar alguém,
Qual que é o objeto material desse delito? É o corpo da pessoa machucada, né? Esse objeto material sobre o qual recai a conduta, ele vai ser prova fundamental, porque para ter resultado jurídico nesses crimes, eu preciso do resultado material. E aí, quando o crime tiver resultado material e tiver objeto material, eu tenho que trazer esse objeto material como prova. E é por isso que existe o exame de corpo de delito. Só tem exame de corpo de delito nos crimes que têm objeto material. E esse é o corpo de delito. Pense, o corpo de delito não é só um corpo humano, ele vai ser um corpo nos crimes contra a pessoa humana, né? Vai ser, então, nos crimes de lesão corporal, de homicídio, de infanticídio, vai ser um corpo humano, certo? Mas se for um crime, por exemplo, contra o patrimônio, e é um crime natural, material, um objeto material, qual vai ser o objeto, o corpo de delito? Vai ser a coisa que eu peguei, que eu furtei ou que eu destruí no crime de dano. Esses crimes têm corpo de delito, têm objeto material, e aí eu tenho que fazer a perícia aí para provar que o crime aconteceu, porque é crime de resultado material, objeto material e crime naturalístico, tá? E o que é o objeto jurídico do crime? Cuidado para fazer essa diferenciação, então, objeto material e objeto jurídico são coisas diferentes, tá? São coisas distintas. Deixa eu melhorar aqui. São coisas diferentes. O objeto jurídico é o bem jurídico penalmente tutelado. Então, no crime de homicídio, me ajuda, hein? Qual que é o objeto material? É o cadáver. E qual que é o objeto jurídico? A vida humana. Esse é o bem jurídico tutelado, ok? No crime, um crime de furto de veículo automotor, de carro. Qual que é o objeto material? O carro. Qual que é o objeto jurídico? O patrimônio, ok? É sempre o bem jurídico penalmente tutelado. Então, falando aqui, né, desses tipos de crime, aquele que tem resultado naturalístico, aquele que não tem resultado naturalístico, nós vamos ver que existe uma classificação para isso. Existem crimes que exigem resultado naturalístico e aqueles que não exigem resultado naturalístico. Então, quanto ao resultado, como que os crimes se classificam, né? Eles serão crimes materiais quando eu tiver a exigência de resultado material. Resultado material e resultado jurídico se confundem nos crimes materiais. Voltando, quando o crime for homicídio, qual que é o resultado jurídico? É a lesão ao bem jurídico protegido, que é vida. Ou seja, qual que é o resultado jurídico? Morte. Qual que é o resultado material desse delito? Uma pessoa morreu, tem um cadáver ali, um corpo morto, ou seja, morte. Então, nesse crime material, o resultado jurídico é morte, o resultado material é morte. Os dois se confundem. Os crimes materiais são aqueles que exigem resultado naturalístico para a sua consumação. E neles, resultado jurídico e resultado material se confundem. E diferente deles, nós temos os crimes formais, né? O que vai acontecer com os crimes formais? Os crimes formais não exigem resultado naturalístico para a sua consumação. Essa é a sua conceituação. Os crimes formais não exigem resultado naturalístico para a sua consumação. Eles exigem o seu resultado jurídico, e o seu resultado jurídico não é resultado material. Exemplos aí de crimes, né, que não exigem resultados jurídicos para sua consumação. Eu gosto muito do exemplo dos crimes de corrupção, né, que são aqueles crimes nos quais corrupção ativa, né, ou corrupção passiva, na corrupção ativa você oferece a propina, na corrupção passiva você aceita a propina, uma vantagem indevida e um crime contra a administração pública. Então, né, falando aqui do crime de corrupção, para a gente entender. Quando que o crime de corrupção se consuma, né? Qual é o bem jurídico tutelado no crime de corrupção, que é um crime formal?
Qual é o bem jurídico tutelado? É a administração pública, é a confiança que nós temos no bom funcionamento do Estado, na idoneidade dos funcionários públicos, na sua correção, na adequação do funcionamento da burocracia estatal. Não pode ter corrupção, né? Isso seria macular a administração pública. Esse é o bem jurídico tutelado, portanto. Ok. Quando o sujeito, por exemplo, exige uma vantagem indevida, né? Então, assim, me paga tanto para eu te liberar dessa multa, ou para eu acelerar o seu processo, qualquer coisa do tipo. Funcionário público te exigiu uma vantagem para fazer alguma coisa que já é, né, da sua alçada do trabalho dele, ou para deixar de fazer alguma coisa que ele deveria fazer. Ele exigiu uma vantagem devida, um dinheiro, uma propina, alguma coisa. No momento em que ele exige, pediu essa grana, ele já alcançou, ele já maculou, ele já prejudicou a boa imagem, o bom funcionamento da administração pública, que deve ser correta, não deve ter corrupção? Claro! Então, no momento da exigência, ele já alcançou o resultado jurídico, porque ele já aí lesou o bem jurídico tutelado, é um crime de lesão, ele já danificou a administração pública. Então, já alcançou o resultado jurídico na mera exigência. Exigiu, já consumou o delito, está consumado aqui. Ou seja, não precisa receber dinheiro nenhum, basta pedir, né, que o crime já está consumado. Esse é um crime tipicamente formal, naquele no qual não pede nenhum resultado material. Por que, professora, não tem resultado material? Mudou alguma coisa no mundo? A hora que o sujeito fala, me paga uma grana aí que eu faço esse negocinho aqui para você, rapidinho. Né? Mudou alguma coisa? Alterou alguma coisa no mundo natural? Não, continua tudo igualzinho. Né? Foi só uma conversa. Então, esse crime não exige resultado naturalístico, não exige resultado material para se consumar, já está consumado. Ele é um crime do tipo formal. Né? Ele é um crime aqui da modalidade formal. É esse tipo de crime. Ok, né? Mas, professora, e se a pessoa pagar a propina? E se, né, o funcionário público exigiu a grana e aí o cidadão falou, tá bom, então eu te dou esse tanto aqui para você me ajudar aí, fazer o que eu preciso e tudo mais. E se pagar? Se pagar não é um resultado naturalístico? Porque o dinheiro saiu do bolso de uma pessoa, os bens saíram do patrimônio de uma pessoa e passaram para outra pessoa. Essa transferência de patrimônio ou de renda, né, deixou de ser meu, passou a ser seu, e isso é resultado naturalístico. Ou você acha que não, né? Você acha que ter uns R$1.000 a menos na tua conta não é resultado naturalístico? Claro que é dinheiro, é coisa material, vira coisa, né? Que bom, o dinheiro é bom por isso, né? Se ele não servisse para isso, ele não seria nada. O bom do dinheiro é que ele compra coisas, né? Compra roupa, compra carro, compra comida, né? Então, essa transferência de patrimônio ou de renda, eu posso dar coisas, dar um carro, ou dar dinheiro mesmo, e já existe aí um resultado naturalístico, essa transferência. E se houver esse pagamento da propina, então eu tenho um resultado naturalístico. Então, o sujeito foi lá, né, e pagou aqui, pagou a propina. Então, recebeu a grana. Não ficou só no nível da exigência, que acabou recebendo o dinheiro. Isso é resultado naturalístico. Mas o crime não exigia esse resultado naturalístico para se consumar. Quando o crime formal não exige o resultado naturalístico para se consumar, ele se consuma aqui, certo? Daqui para cá já se consumou. Se acontecer o resultado naturalístico no crime formal, ele é desnecessário para a consumação, ele acontece depois que o crime já está consumado. Se acontecer o resultado naturalístico, nós vamos chamar esse resultado de mero exaurimento do delito, ok? Ele é mero exaurimento, é isso. O que é o exaurimento? Então, é o resultado naturalístico em crimes formais, que não é exigido para a consumação do delito, mas pode acontecer depois que o delito já está consumado. Será considerado exaurimento.
Tranquilo. Mas falta uma modalidade de crime, que é o crime de mera atividade, também chamado de crime de mera conduta. O que é esse crime? Esse crime é uma subespécie de crime formal, né? Ele é uma espécie muito detalhada de crime formal. Por quê? No crime de mera atividade ou de mera conduta, eu não preciso de resultado naturalístico para o crime se consumar. Mas mais do que isso, o resultado naturalístico é impossível. Ele não é só inexigível. Ele não existe, nunca existirá. Porque nesse crime aqui de corrupção, pode haver o resultado naturalístico, que é pagar da patrimônio da renda. Mas vamos pensar num crime de violação de domicílio, né? O crime de violação de domicílio, ele pode acontecer quando eu arrombo portas e rompo barreiras, e aí vai ter crime de dano junto, né? Mas a violação propriamente, é você entrar no lugar sem estar autorizado ou até mesmo permanecer no lugar. Eu brinco que a violação de domicílio, ela é igualzinha à lógica de vampiro. Você gosta de seriado de vampiro, de filme de vampiro, eclipse, é eclipse que chama? Não sei. Essas coisas aí que a meninada gosta. Se você gostar, você vai entender do que eu tô falando. Porque o vampiro é assim, né? Ele só pode entrar na sua casa se você convida ele para entrar, né? Senão ele não pode entrar, mesmo que a porta esteja aberta, né? E se você fala para o vampiro que ele não é mais bem-vindo na sua casa, mesmo que ele já esteja dentro lá da sua casa, você fala, eu retirei o meu convite. O que acontece? O vampiro, ele é expulso, né? Dá um troço nele, tem que virar um morcego, sair voando, é abduzido dali, sei lá. Porque retirou o convite, ele não pode mais permanecer no lugar. O crime de violação de domicílio é entrar ou permanecer. Então, vamos pensar nas duas condutas. A permanecer é mais clara ainda, né? Porque se eu violar entrando, suponha que eu só pulei um muro. Pluf, estava fora, agora estou dentro da casa de alguém, né? Do domicílio de alguém, no caso uma residência. Quando eu pulei um muro, estava fora, estou dentro. Eu mudei alguma coisa no mundo material? Porque não precisa de arrombamento para ter violação. Eu posso ter violação sem nenhum crime de dano associado. Essa é estritamente a violação, nós não estamos falando do dano, estamos falando da violação do domicílio. Violação é entrar sem autorização, não é arrombar. Eu posso entrar sem arrombar. Pulei o muro, entrei na casa de alguém sem autorização. Mudou alguma coisa no mundo material? Não mudou nada, continua tudo igualzinho. Então, esse é um crime que não exige resultado naturalístico. Qual que é a conduta aqui exigida para esse delito, né? Eu tenho aqui como conduta, né, a violação. Pulei o muro. Qual que é o resultado jurídico? É a violação ao bem jurídico protegido. Qual é o bem jurídico protegido? É o domicílio, né? Em nome aqui da privacidade das pessoas, um dos direitos da personalidade ali das pessoas, né? Não é crime contra o patrimônio, é contra a privacidade, a personalidade, crime contra a pessoa. Violei aqui o domicílio da pessoa, contra a sua privacidade. Eu atingi o bem jurídico tutelado? Privacidade? Atingi. Entrei na casa dela sem autorização. Atingi o bem jurídico domicílio? Né? Violado? Atingi. Eu entrei na casa sem autorização. Cheguei, então, a ter resultado jurídico. Esse resultado jurídico, ele é material? Ele é naturalístico? Não. Então, esse é um crime de que tipo? Ele é um crime formal, porque ele não exige resultado naturalístico para se consumar, ok? Mas pode haver um exaurimento depois? Pode haver resultado naturalístico depois? Não tem jeito de acontecer mais nada depois dentro da violação. Se eu fizer outra coisa, vai ser outro crime, né? Não vai ser a violação. Entrei e pronto. Então, ali já se esgota, né, toda a possibilidade de continuidade do iter criminis e desdobramento do crime. Esse crime não tem exaurimento. Aqui o exaurimento é impossível, né? Ele nunca vai acontecer para esse delito. Não vai ter jamais exaurimento como teve aqui nesse outro crime aqui em cima. Essa é a subespécie do crime de mera atividade ou de mera conduta. Vamos ver num esquema mais bonitinho? Olha ali.
Crimes materiais, né? Eu tenho uma conduta que gera por nexo causal um resultado material. Esse resultado material é a mesma coisa que o resultado jurídico. Resultado material e resultado jurídico se confundem. No crime formal, né, no sentido lato, eu tenho uma conduta que por nexo causal gera um resultado jurídico. Aqui já é suficiente para haver consumação do delito. Não preciso de resultado material. Esse resultado jurídico, ele não é material, ele não é naturalístico, certo? Não naturalístico. E se houver resultado naturalístico, resultado material lá na frente, professora, vai ser mero exaurimento, desdobramento do crime. E no crime de mera atividade ou mera conduta, o que acontece? A conduta se confunde com o resultado. Eu não tenho nem essa dilação entre conduta no momento e dali à frente eu tenho o resultado para fazer nexo causal. Vamos pensar de novo no exemplo do violação de domicílio, que é igual vampiro, né? Pessoa está na sua casa ali, aí você tem uma briga terrível com ela, um drama, né? Tem uma DR, faz um drama, e fala assim: saia da minha casa, você não é mais bem-vindo na minha casa, fora daqui imediatamente. Você retirou a autorização expressamente para a pessoa estar no seu domicílio. E se ela falar: daqui não saio, daqui ninguém me tira, ela está cometendo o crime de violação de domicílio, acredita? Está. Olha que bom, agora você sabe disso. Depois que você tiver uma DR, uma briga com alguém, expulsa a pessoa da sua casa e chama a polícia, né? Porque ela cometeu um crime, cometeu o crime de violação de domicílio. E aí, o que está... Ainda mais se for via Lei Maria da Penha, que nem é de menor potencial ofensivo, aí você cria uma boa celeuma. Aí. Então, a pessoa está cometendo o crime. E como que ela comete o crime? Ficando ali, parada, permanecendo. Ou seja, a conduta e o resultado jurídico se confundem, se misturam. Ficar, permanecer é a conduta e é ao mesmo tempo o resultado jurídico, porque é isso que lesa a sua privacidade. Porque é esse permanecer que lesa o bem jurídico protegido, porque o crime de violação de domicílio é um crime de mera atividade ou de mera conduta. Por isso que chama mera conduta. Olha só, porque a conduta ela mesma é o próprio resultado jurídico. E para esses crimes nunca existirá resultado naturalístico, jamais haverá exaurimento. Essa é a diferença. Agora, acho que ficou bem claro, né? Espero. Essa é a bibliografia da aula de hoje. Estude, leia, vá aprimorar os seus estudos. Eu usei essas obras para preparar a aula, mas você fique livre para escolher o doutrinador de sua preferência. Eu agradeço muito pela atenção e pela companhia e até uma próxima. Obrigada.